Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma, uma emissão em formato diferente daquilo que é o habitual. Vamos ter aqui um debate sobre toda a situação que se passou nos últimos dias à volta da Grande Lisboa, uma infeliz ação policial que culminou com a morte de um homem após a sua perseguição, despertou uma onda de revolta nos bairros da periferia de Lisboa, com mobiliário urbano e viaturas a serem destruídas, numa situação algumas vezes já vista além fronteiras, mas que até aqui nunca teria sido vivenciada no nosso país. Não querendo entrar por questões do foro da investigação policial, até porque há inquéritos abertos para apurar o que aconteceu, e porque também não conhecemos essa investigação, também não temos competência sequer para conhecer. Importa refletir sobre as causas que estão na origem destas manifestações de violência que causaram graves prejuízos materiais terceiros e, pelo menos num caso, causaram também ferimentos físicos permanentes e irreversíveis a um dos motoristas da Carris Metropolitana. Desse modo, e para esta reflexão sobre o que poderá estar na origem destes comportamentos, da melhor forma de os combater e evitar que se repitam, convidamos para esta edição de Conversas com Alma o engenheiro Paim Ferreira e o sociólogo Luís Miguel Santos. Começo por vos cumprimentar a ambos, agradecer a vossa disponibilidade para podermos ter este debate nestas Conversas com Alma. E começo, Luís, por esse lado. Até porque há na origem de toda esta questão uma profunda desigualdade entre as zonas mais centrais da cidade e os bairros periféricos. Falham políticas públicas, não se investe na qualidade de vida e cria-se um sentimento de frustração e que depois dá origem à revolta. É isto que poderá estar na origem e é isto que aproveitam grupos inorgânicos, não previamente identificados, para responderem da pior maneira à discriminação que vão sentindo diariamente. Bom dia, Luís. Bom dia, Paim. Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez em Conversas com Alma. Deixa-me começar, antes de ir à tua questão, por lamentar todos os incidentes que ocorreram e, evidentemente, por lamentar a perda da vida de Odir Muniz e os ferimentos no motorista Tiago da Carris Metropolitana, que foram os danos humanos mais visíveis e mais graves, e acho que todos lamentamos. E depois, obviamente, também lamentar tudo o que sucedeu, que acho que é algo que ninguém de boa índole gosta de ver acontecer, seja onde for, e muito menos aqui, muito perto de nós, na nossa área metropolitana. Como lançavas a questão, e parece-me que bem, é evidente que a desigualdade social que há entre quem vive em alguns bairros, dos vários concelhos, porque esta é uma situação que se espalha um pouco por toda a Grande Lisboa, por toda a cintura, à volta da cidade e até entra um pouco já no município de Lisboa também, mas há aqui grandes desigualdades que obviamente criam um caldo de condições e que geram em algumas pessoas a ideia de que o Estado, num sentido muito lato, enquanto os serviços públicos,
nas suas diferentes formas, desde o Estado Central, às forças de segurança, aos municípios, da área social, da área da saúde, da área da educação, que chegam de forma muito limitada a determinadas zonas. E isso cria em muitas pessoas uma desidentificação que depois acaba por, em determinados momentos, em contextos muito específicos, gerar ondas de revolta como respostas a, obviamente, alguém que o contacto que tem com a polícia é o contacto de ações ultraviolentas que têm consequências como a que aconteceu com a morte de Odair. Obviamente depois isso reflete-se num largar de uma raiva que está acumulada, que é a frustração que acaba por vir ao de cima de toda a exclusão que está subjacente, e que houve ali um rastilho que acaba ali, esse rastilho para mim claramente a desigualdade e a exclusão e a falta do Estado chegar de facto de forma mais igual a todas as zonas da área metropolitana. E já vamos ver como é que conseguiremos lá chegar. Pinho Ferreira também acha que na origem desta revolta e quando, enfim, como dizem os bombeiros, basta um fósforo para uma fagulha para criar depois um incêndio incontrolável, como foi o caso. Para já começar por agradecer o convite para estar neste programa, cumprimentar o Luís Silva e o meu parceiro Luís, mas eu já lhe vou responder a essa pergunta, mas aquilo que aconteceu na área metropolitana de Lisboa, e bem como muitas das coisas que acontecem neste país, levo a fazer reflexões de fundo sobre as coisas. E se vocês me permitem, eu vou gastar aqui uns minutinhos a falar sobre, não é imigração, porque este problema, de certo modo, nós ligamos à imigração, ou pelo menos há forças de direita que dizem que a imigração é um dos grandes cancros do nosso país, e eu fiz uma reflexão e fiz um levantamento baseado nas estatísticas e nos dados do INE do que é que tem sido historicamente a imigração portuguesa. Ou seja, a saída do nosso país, das gentes que aqui nasceram. E vou-vos fazer um resumo, porque eu acho que isto é importante também para desmistificar algumas ideias que há neste momento. Para termos uma ideia, todos nós sabemos que a década de 60 foi uma década onde a imigração foi brutal. Então, na década de 60, o INE diz que há mais ou menos 940 mil imigrantes que abandonam o nosso país. Na década de 70, chega-se aos 406 mil, mais, estou a dar números redondos. Após o 25 de Abril, há uma quebra da imigração e na década de 80 já só somamos 205 mil. Lembrar aqui que, se analisarmos os dados da década a partir da entrada na União Europeia, na então CEE, aquilo que nós vamos ver é que a imigração começa a disparar outra vez. E na década de 90 já atinge os 226 mil. Agora, curioso, e eu creio que isto tem que forçosamente nos fazer refletir, é analisarmos os dados referentes às décadas do século XXI. No século XXI, entre 2000 e 2010, e nós que dizemos os anos 60 foram os grandes anos da imigração, não foram, não. Foram estes 10 anos em que imigraram 556 mil portugueses. E de 2010 a 2020, imigraram mais uma quantidade disparatada. Isto tudo somado dá que no século XXI imigraram de Portugal 1,8 milhões de pessoas. E regressaram, segundo estatísticas do INE, 400 mil. Ou seja, saíram no fundo 1.400.000 elementos da força produtiva portuguesa. A maioria deles qualificados. Nas últimas décadas com grandes qualificações, até com qualificações superiores. E isto responde porque, quer dizer, quando nós analisamos esta questão,
Agora, é evidente que ficou um vazio no mercado de trabalho. E é esse vazio ligado a algumas condições que têm a ver com outros países em que as condições ainda são piores que as nossas, vai atrair a imigração. Mas gostava de dizer isto, quer dizer, um país que nem acolhe bem os seus próprios moradores, as pessoas que nascem aqui, dificilmente estará muito mobilizado para acolher como deve ser quem vem de fora. E isto para mim é uma realidade que é muito chocante, porque imaginar que, particularmente no período pós-2014, nós temos uma imigração de 2015 a 2019 de 438 mil pessoas é qualquer coisa incrível, e os dados do INE apontam para um regresso de 78 mil pessoas. Ou seja, há sempre um saldo migratório brutal que naturalmente vai influir brutalmente no nosso mercado de trabalho. Não é? Eu queria deixar estas notas porque eu penso que isto é importante, porque podemos dizer, hoje diz-se assim, Portugal é inviável neste momento, grandes setores da economia são inviáveis sem a imigração, mas a culpa não pode, em minha opinião, ser colocada nos imigrantes. A culpa e as causas estão nas políticas que são feitas. E eu lembro-me do ataque feroz que foi feito à cintura industrial de Lisboa, com o fecho de inúmeras indústrias. Lembro-me do tempo em que se disse que Portugal, isso de classe operária, isso é um problema, vamos transformar isto num país de turismo e serviços. No fundo, nós estamos a viver a situação que vivemos é da inteira responsabilidade daquilo que nós, como portugueses, decidimos nas nossas políticas. E, portanto, não me espanta que haja problemas nos bairros sociais, porque, pelos vistos, nem os próprios portugueses se sentem muito bem aqui. E a prova que não se sentem é que se vão embora. Porque senão não iam. E vão-se embora porquê? Porque se insiste em políticas de baixos salários, né, é evidente que, e eu estou muito à vontade de falar disto, porque eu estou sempre a falar da mesma coisa. Eu costumo dizer, a política de baixos salários é um dos grandes cancros que há no nosso país. Ou seja, nós andamos a formar enfermeiros, médicos, engenheiros, mas não os usamos. Grande parte deles vão embora para o mercado europeu, que é neste momento, onde ganham mais, neste momento o grande polo de atração para a imigração portuguesa. E dizer-vos que, segundo os dados do INE, a imigração portuguesa, mesmo que se prevêem para este ano, não baixa das 60 mil pessoas. Portanto, é óbvio que tudo isto veio fazer atrair uma grande quantidade de gente ao nosso país. E como é que isto é organizado? Nós, particularmente aqui em Odivelas, eu sinto-me, volto a dizer isto, um dos grandes problemas de Odivelas está nas desigualdades territoriais e sociais. E, portanto, quando há este tipo de desigualdades, naturalmente que está o campo aberto para que aconteça muita coisa. Agora, quando falamos dessas zonas críticas, eu também queria dizer isto, nós temos que ter cuidado, porque quando olhamos para um bairro, aquilo não é uma realidade tão homogénea como isso. Eu vou já falar no Barros, porque é um bairro que eu conheço particularmente. Barros não tem uma população muito grande, mas quando nós entramos no bairro, percebemos que há ali duas realidades. Há pessoas em grupos organizados ligados ao tráfico de droga, mas a maioria da população que está ali é população que se levanta para trabalhar, levanta-se cedo, trabalha e vive em condições absolutamente deploráveis, inadmissíveis no século XXI. Barros é um dos problemas que, por exemplo, eu acho que está ao alcance da Câmara resolver. Eu ia ficar por aqui, não sei se até para não, porque tinha muito mais coisas para dizer, mas portanto é assim, não espanta que hajam estas explosões sociais, não há que ter ilusão nenhuma que este tipo de problemas se resolve apenas de uma forma repressiva. Não é que eu esteja a dizer que não tem que naturalmente se combater os desmandos que foram feitos. Não é aceitável de modo nenhum, nem nós podemos dar cobertura a que se lance um coquetel molotov para dentro de um autocarro, ferindo gravemente um motorista da Carris.
Pronto, mas não há que confundir as coisas. Há ali fenómenos bastante diferentes e isto nunca pode servir para justificar um regime que se começa a tornar repressivo sobre as populações. E há também a questão de que nada poderá ser resolvido de forma imediata, porque não há medidas imediatas que consigam esbater as grandes desigualdades. Isso sim é um problema de desigualdades e não há forma que de imediata de se conseguir esbater essas desigualdades. Mas, Painho Ferreira, até na linha da sua área profissional, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as periferias destas cidades, ainda também na ótica da desigualdade. As periferias que foram construídas ao modo de gueto, sem olhar às verdadeiras necessidades de quem lá vive, sem equipamentos públicos para a utilização daquelas pessoas que as tornam ainda mais afastadas daquilo que poderia ser uma comunidade de cidadãos numa própria cidade. Está errada esta forma de expansão das cidades? O que está errado, em minha opinião, nas cidades, deixe-me uma vez mais ir às causas profundas das coisas. Porque eu acho que no nosso sistema temos coisas profundamente perversas. Uma das coisas que, em minha opinião, é profundamente perversa é que uma das parcelas fundamentais de financiamento dos municípios está ligada ao IMI. Ora, quando a própria lei estabelece isto, o que é que está a dizer no caso de um município como Odivelas, que é um município onde a pressão urbana é muito grande? É a própria lei que está a empurrar os decisores políticos para autorizarem a construção. É por isso que Odivelas está no estado em que a gente a vê. É por isso que hoje em dia, à hora de ponta, começa a ser extremamente difícil circular em Odivelas. Portanto, há questões de fundo que têm que ser resolvidas. Depois, eu vou-me centrar aqui fundamentalmente nas questões de Odivelas, se estiver de acordo, depois podemos ir a questões mais latas. Que zonas críticas é que nós temos aqui? Temos o Bagunços, já falamos. Temos o bairro de Santo António, que é um bairro do Iru que está construído em cima de um leito de cheio. Ou seja, eu outro dia estava a ver as imagens de Valência e a pergunta que me veio à cabeça é o que é que seria, no concelho onde eu estou, o que é que aconteceria se uma tempestade destas aqui acontecesse. O bairro de Santo António é da responsabilidade do Iru, não é um bairro com imigrantes, é um bairro com população portuguesa, sem qualquer condição. Depois temos duas vertentes, a vertente sul e nascente. A vertente sul engloba o Val de Forno, a Serra da Luz, a Quinta do Zé Luís. São zonas que, como eu tenho dito muitas vezes, é impensável que seja a Câmara de per si a resolver este problema. Aquilo que está ali é um problema que tem que ser, só pode ser resolvido com a contribuição forte e séria do Estado Central. Não há que criar, em relação àquelas vertentes, qualquer ilusão. E se nós repararmos, imagine que temos um temporal do estilo que aquilo que aconteceu em Valência. Podemos nos fazer a pergunta: o que é que acontece se acontecer aqui? O que é que vai acontecer àquela gente toda? São zonas que não, para quais são precisos muitos milhões para resolver os problemas, mas os problemas estão cá e a gente tem que os agarrar. Idem aspas para o Val do Forno, a Quinta do Pancas eu compararia, penso que é um problema mais fácil de resolver, mas portanto tudo isto são problemas que do ponto de vista municipal são completamente impossíveis de agarrar. E eu acho que temos que ser sérios nisto. São fenómenos que aconteceram. O modelo é aquilo que eu chamo de não modelo, é o modelo do acaso, o modelo da especulação, e naturalmente que começaram por ser essas zonas, eu estou a falar da vertente sul. A mim, por acaso, impressiona muito mais a vertente nascente, em termos de risco, mas começaram por ser ocupadas por portugueses, que depois ou morrem ou vão para outros lados e voltam a ser reocupadas por população imigrante.
Ou seja, aquilo que já não era bom para os portugueses também não é bom para as populações imigrantes. E claro que são zonas mal servidas de equipamentos sociais e são zonas que são olhadas de lado. Não vamos pintar a manta de outra maneira, é mesmo assim. É claro que também é nessas zonas que depois aparecem muitas vezes os tais grupos organizados. Mas não há que confundir, e eu volto a repetir isto, não confundam a população com esses grupos, que são duas realidades completamente distintas. E eu desafio as pessoas que acham que isto não é assim, vão lá, estejam lá, vejam, sintam. Naturalmente que é preciso fazer investimento sério, não é investimento 31 de boca, porque, por exemplo, eu acho que há zonas que a única solução é mesmo deitar abaixo e realojar do outro lado. Falo, por exemplo, do Bairro de Santo António, que, salvo erro, há 2 anos, caiu aí uma chuvada e aquilo ficou a centímetros da água passar para o outro lado e eles ficaram debaixo d'água. Portanto, são zonas que obrigam a reflexões sérias. Na Câmara tenho tentado muitas vezes chamar a atenção sobre isto, porque é assim, se a gente olhar, por exemplo, para a zona do Bairro de Santo António, a última responsabilidade não é da Câmara. Pois, mas com certeza que quando se houver algum problema, eles não vão bater à porta do IU, vão bater à porta da Câmara. E, portanto, era bom que houvesse mais sensibilidade para estas questões e que houvesse um acompanhamento maior das populações. Seria de facto ótimo, mas, Luís Miguel Santos, viver nestas condições é por si só gerador de um sentimento de profunda desigualdade. Claro. Caminhou-se mal no sentido da construção destes bairros necessários para abrigar muita gente. Eu acho que há 2 dimensões desta questão, depois também falar um bocadinho da questão da Odivelas que o Painho levantou e parece-me muito bem, estou muito de acordo com muitas das reflexões que levantou, mas nos bairros e na perspectiva que estamos a falar há pouco, da área metropolitana, primeiro, acho que há também aqui algo que devemos salientar, que foi, apesar de tudo, foi muito positivo. Em grande parte da área metropolitana conseguiu acabar-se com as barracas e alguns dos bairros onde existiam alguns problemas foram bairros de realojamento desses processos de eliminação de barracas que não estão completamente terminados, mas estão relativamente bem encaminhados. Eu bem falava até da questão do Barruncho, que temos em Odivelas e não é um problema de muitas condições indignas para se viver, as condições de habitação em que aquelas pessoas vivem, mas de facto muitos desses bairros, onde ocorreram alguns problemas, nasceram desses processos de realojamento. Mas a ideia com que se fica é que se fez um processo de realojamento, ou seja, de facto construiu-se para as pessoas viverem e passaram a ter um espaço para viver com outra dignidade, uma habitação com outra dignidade, por comparação com aquilo que viviam, mas foi, na prática, perdoem-me a expressão, encaixotou-se as pessoas e não se preocupou mais com esse assunto. Ou seja, a partir do momento em que deixámos de ter aquela imagem dos grandes aglomerados de barracas aqui à volta de Lisboa e mesmo dentro da própria cidade, parece que ficámos descansados porque achámos que o problema estaria, que todo o problema social que estava para lá ou dentro daquelas construções abarracadas estava resolvido pela arte mágica de se ter colocado aquelas populações a viver em prédios de habitação e alguns até, diga-se de passagem, de construção com qualidade duvidosa, e isso também revela aquilo que eu dizia na minha primeira intervenção, que é muitas vezes nestes bairros o Estado chega de forma muito mais limitada, muito mais contida, quando chega a estes bairros, não é? E isso claramente é um dos problemas, porque estes bairros depois foram feitos. Temos alguns exemplos mais ridículos, que são bairros que têm apenas a mesma entrada de saída dentro do bairro, ou seja, são verdadeiros guetos. Okay? As pessoas têm melhores condições de habitabilidade por comparação com aquilo que viviam antes, mas do resto mudou muito pouco. E aí, claramente, nota-se que há uma falta de presença do poder público no sentido lato
e nas suas várias camadas, e aqui faço até a transição para Odivelas, como dizia o Painhos, também estou muito de acordo, na vertente sul, na questão dos bairros do Iru, percebemos perfeitamente isso, não é? Na degradação dos próprios espaços públicos, em que andamos sempre nesta coisa de quem é que é a responsabilidade em primeira instância, em segunda instância e em última instância, e o facto é que os problemas permanecem por resolver há décadas. Nós percebemos perfeitamente quando é que passamos para essas zonas, não é? É perfeitamente evidente quando é que entramos num bairro desses. E isso não devia ser o nosso tecido urbano, devia ser o mais contínuo possível, porque somos todos cidadãos, vivemos todos no concelho e, portanto, devemos ter igual dignidade. E o espaço que nós percorremos devia ter igual. Devia caminhar-se nesse sentido, não é? E não, e aquilo que percebemos é claramente que há espaços aqui que são priorizados em relação a outros, e esses bairros são claramente um sinal disso. Nós podemos olhar, por exemplo, para eu lembro-me do bairro do Dr. Mário Madeira. A escola básica do bairro do Dr. Mário Madeira, o Jardim Infantil Gilianos, são equipamentos que hoje em dia ninguém aceitaria nas colinas do Cruzeiro. E peço desculpa por estar a colocar os nomes assim em cima da mesa, desta forma. Mas é também para chamar a atenção para isto. Ninguém aceitaria este tipo de equipamentos. E bem. Portanto, também não podemos aceitar. Posso mandar aqui? É assim, a cidade sempre foi a cidade capitalista, é uma cidade de espaços divididos por classes, vamos ser claros. Como é evidente. E estão todos eles aqui espelhados. Como é Portanto, evidente. naturalmente, quando se faz, isso é um programa que está muito ligado ao PER, ao Programa Especial de Realojamento, e é evidente que se faz essa estratificação social no território. Até por questões de classe, desculpem o termo de dizer, mas eu não consigo arranjar neste momento uma expressão melhor para dizer isso. E já se sabia, até por experiências internacionais, que depois os resultados iam parar a sítios destes. Portanto, não há aqui nada de novo. Há sim a necessidade de fazer uma profunda mudança na visão que se tem do espaço e do território e nas cidades. Mas aquilo que está a acontecer hoje em dia é o fenómeno inverso. É que aquilo que... Deixa-me mandar um bocadinho para trás. Nós tínhamos na área norte de Lisboa, em 1974, cerca de 150 mil pessoas a viver em barracas. Que eram coisas... Eu tenho pena de não ter trazido, não sabia que havia imagem... Porque são imagens absolutamente inacreditáveis. Não é? Portanto, há um progresso, é feita grande parte do realojamento dessa gente, mas não é essa gente é realojada, como é que eu ia dizer, à parte. Não é realojada no próprio tecido da cidade. Eles vão formar núcleos isolados, que representam, de facto, um avanço, porque deixam-se de viver em barracas, mas que depois trazem os respectivos problemas sociais, porque as sociedades não são estáticas. E é obviamente que hoje em dia há problemas que não se punham na altura. Não é? O mundo é completamente diferente. E, portanto, há que lidar com esta realidade. Estou interrompido, eu vou já acabar. Aquilo que eu estava a querer dizer é o seguinte. Nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos, como país. E eu volto a dizer isto. Se este país não é capaz de tratar dos seus próprios cidadãos, também não será particularmente dotado para resolver o problema das pessoas que está neste momento a atrair para o seu mercado de trabalho. E, portanto, tudo isto tem que ser visto numa visão integrada. É claro que eu costumo dizer assim, pois, isto do euro foi uma coisa espetacular, mas olhem para as estatísticas depois do euro e vejam o que é que aconteceu. Porque era importante. Eu tenho aqui um dado e vou-vos dar, porque há um ano, eu já falei daquele ano de 555 mil imigrantes, mas há outro logo a seguir que tem 400 e tal mil. Ou seja, portanto, a mutação social que se vai gerar no tecido urbano das grandes áreas metropolitanas portuguesas de Lisboa e Porto é brutal. E é evidente que a pessoa que vem para aqui de fora, que vem de culturas diferentes, tem muito maior dificuldade de adaptação, mesmo à situação que tem, do que a que já cá viveu.
E, portanto, estes problemas são expectáveis e é preciso trabalhá-los. Não é? E trabalhá-los como dizia o Luís, e eu estou de acordo com ele, é preciso fazer uma integração do espaço urbano, que é o que não é feito. E não é feito, por exemplo, em especial aqui em Odivelas. Vamos lá ver, que medidas é que nós estamos a tomar para resolver esses problemas? Conhecemos algumas, não é? Mas são medidas absolutamente pontuais, seja de olhar para a dimensão do problema. Não é? Não é, por exemplo, o Polo Cívico da Ormeira é uma obra importante, mas há quanto anos é que a gente anda a falar nisso? E já fizemos? Não, não fizemos. E vamos fazer, não, parece que sim, que é desta vez, mas vai demorar. Ou seja, há um atraso sistemático na resposta aos problemas. E quando há um atraso sistemático na resposta aos problemas, os problemas surgem e depois eles vão explodir de formas muito diversas. Aqui, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: provavelmente é um erro muito grande fazerem-se esse tipo de bairros em que se juntam lado a lado as pessoas, todas elas deslocadas, algumas vindas de sítios diferentes. É um erro, mas não é uma surpresa. Ou seja, quando se construiu isso, sabia-se, também estive ligado a questões do urbanismo durante muito tempo, sabia-se que o resultado podia ser este. É o resultado de uma segregação territorial em que, sobretudo num país onde há baixos salários, onde há condições de vida extremamente difíceis. Grande parte daquelas senhoras com que eu tive no Bacuns é gente que se levanta de madrugada para ir trabalhar. Sim. E depois chega à casa e às vezes não tem água. Não tem água porque a Câmara não trata, enfim, foi preciso às vezes até a nossa própria intervenção para que a água chegue ao Barruncho, em pleno verão. Quer dizer, não há consciência que a água é um direito básico e que as coisas não podem ser assim. Ou a Câmara fez uma demolição e ficou lá o amontoado de entulho. Quer dizer, nós não podemos depois esperar que estas pessoas não se revoltem. Eu, no lugar delas, revoltava-me. Não há volta a dar em relação a isto. É uma questão a que se tem que dar, de facto, solução e atenção. Porque aqui a grande responsabilidade é do Estado português. E eu costumo dizer, e digo isto, pois, não se esqueçam que as autarquias também são Estado. Agora, o Estado Central tem feito uma coisa para que é uma malandragem para as autarquias. É que atira-lhes para cima responsabilidades que elas depois não têm meios para cumprir. E isso foi na saúde. Agora, mesmo na habitação, se vocês fizerem as contas, a gente percebe que a Câmara está a fazer um esforço na habitação, mas o esforço que faz em relação à dimensão do problema não chega lá. Pronto. Isso deve lá interromper. Não. Aliás, estamos perante um problema enorme. Luís, já te vou dar a oportunidade de concluires o que estavas a dizer e aproveito aqui para lançar já outra questão, até porque é importante também ouvirmos o país real, as pessoas reais, aquilo que elas sentem, aquilo que elas aspiram. Estas profundas desigualdades que existem entre nós provavelmente poderiam ser esbatidas de uma forma mais rápida se no bairro houvesse uma boa escola, se houvesse acesso a médico de família, se as pessoas tivessem empregos dignos e com direitos, mas também se não fossem discriminadas, porque o são com base na cor da pele, mas também, e é importante que se diga isto, e o bem já o falou, discriminadas também consoante o lugar onde vivem. Sim, deixa-me só voltar aqui um pouquinho atrás para citar mais um exemplo local, que também me veio à memória, agora quando o Pinho falava nas situações do Barruncho. Foi em pleno inverno, 2021, numa vaga de frio, em que estive no Casa Pia, que teve 3 dias sem eletricidade. O Casa Pia, estamos a falar na vertente nascente. 3 dias sem eletricidade durante uma vaga de frio, quando houve vários cortes de eletricidade. Muitos de nós sofremos isso, certamente, nas nossas habitações e nos nossos prédios. Estamos recordados de foi um fim de semana muito complicado. E um bairro inteiro, 3 dias sem eletricidade. Mas, a seguir, como é que nós queremos que aquelas pessoas se sintam defendidas, representadas por qualquer poder político, seja ele de âmbito mais local, mais central, que estavam ali esquecidas ao frio em pleno mês de janeiro?
Não é? Isto é impossível. Depois, referir também aqui uma outra dinâmica que é muito recente e que junta muito daquilo que o País estava a referir, até das questões das migrações e destas mudanças populacionais, que há também aqui um fenómeno até de mobilidade interna provocado pela especulação imobiliária, não é? Que tem chutado cada vez mais pessoas para as periferias e assim sucessivamente, e das periferias para as novas periferias que se vão expandindo ao longo do território em sucessivas periferias de periferias. Parece aqui uma matriosca de periferias que se vão abrindo umas de dentro das outras, porque o custo da habitação é também o próprio gerador de problemas muito graves de exclusão, não é? e de dinâmicas e de mudanças que depois são muito difíceis de acompanhar, porque as pessoas estão em permanente busca de tentar garantir que conseguem ter um teto para viver e que conseguem pagar esse mesmo teto. E isto está cada vez mais difícil e, portanto, também isto provoca um deslaçamento até de relações sociais que depois torna tudo isto, todo o campo mais fértil para que os descontentamentos alastrem, porque há de facto aqui um desfazer de um conjunto de laços que são muito importantes. Ainda aquilo que colocavas sobre a ausência de boas escolas. Eu recordo, por exemplo, a semana passada, que foi notícia depois dos acontecimentos nos bairros, que em alguns dos bairros onde houve mais incidentes, os autocarros deixaram de lá entrar. Por exemplo, as próprias pessoas que precisam de ir trabalhar ainda ficaram mais prejudicadas. Mas mais do que obviamente há essa questão de prejudicar as pessoas, mas se fôssemos à procura ao site da Carris ou da Carris Metropolitana, não há nenhum tipo de informação. Aquelas pessoas não têm direito a ter informação. Que saem para o trabalho e onde é que têm que apanhar um autocarro. Algum de nós achava normal que de repente agora desaparecessem os autocarros ali da freguesia de onde eu e o Paim viemos, da Ramada, e de repente não temos informação nenhuma onde é que os autocarros param ou ficam ou deixam de ficar. Ninguém achava isto normal. Mas como é ali do bairro, olha, agora ficam a 500 metros do bairro e são as pessoas que muitas vezes se levantam mais cedo para ir trabalhar para o centro da cidade, com a dificuldade que já é deslocar-se fora dos horários mais convencionais. Isso já é uma complicação para essas pessoas, muitas vezes, que vêm da periferia tentar chegar aos centros e que entram a horas muito complicadas e, portanto, já há uma desigualdade. Não ter esse tipo de serviços que empurra essas pessoas ainda mais para zonas de exclusão e, obviamente, não justifica, mas, obviamente, contribui para aumentar o clima de revolta e de sensação de esquecimento, não é? Quem vive num bairro desses fica com a sensação que, ok, esqueceram-se de mim aqui. Quer dizer, eu não conto como cidadão. Sou um cidadão de segunda, não tenho médico de família, não tenho a escola, o espaço público é degradado, a escola não tem grandes condições, não tem professores, é aqui uma zona... Agora os autocarros deixam de cá entrar, não sabem, ou entra um autocarro hoje, amanhã não entra e ninguém sabe, ninguém informa, ninguém diz nada, mas se for numa linha no bairro XPTO, há avisos, há informação nos sites, há um conjunto de... E este exemplo que dei dos autocarros é paradigmático da forma como se trata aquelas pessoas. Ou seja, da invisibilidade, que elas acabam por ser votadas pelos poderes públicos e porque têm a responsabilidade de gerir, por exemplo, as redes de transportes. Não é? Isso parece-me muito, muito evidente e é essa dinâmica de exclusão que depois, obviamente, contribui para o acicatar de ânimos e depois, claro, quem tem intenções extremistas aproveita para fazer crescer esses ódios de um lado e do outro. Esse descontentamento. Já lá vamos à parte do aproveitamento político de tudo isto, mas, bem ver, o Governo acabou por reunir com as associações que no terreno acompanham a vida destas periferias, mas as próprias associações saíram insatisfeitas. Parece que, ao cabo e ao resto, a única promessa imediata que foi avançada foi mais policiamento e policiamento de proximidade.
Ora bom, sabendo desta revolta que vem da profunda desigualdade que as pessoas sentem em relação aos outros cidadãos, eu aqui meti-lhe outra vez aquela acha do dito dos bombeiros que basta uma fagulha para criar um incêndio incontrolável que pode voltar a acontecer. Olha, eu mais uma vez vamos tentar olhar para as questões de fundo. É facto que provavelmente grande parte dessas populações, dessas zonas, não tem médico de família. Mas o grande problema é que não são só essas populações. Neste momento, segundo eu creio saber, 2 milhões de portugueses não têm acesso a médico de família e eu sou um deles. Ou seja, eu tenho 71 anos e não tenho médico de família. E pior, há tempos tive um problema complicado, fui ao Hospital Beatriz Anjos, fiquei 13 horas à espera para não ser atendido. Porque ao fim de 13 horas eu já não aguentava mais e vim-me embora. Portanto, quer dizer, a situação é explosiva a muitos níveis. Onde é que está a raiz disto? Nós, no período pós-25 de Abril, o nosso Estado, e creio que isso, nesse aspecto, andámos bem e andou-se bastante bem, isto é, o Estado assumiu que a escola devia ser pública e fez-se a escola pública. O Estado assumiu que se devia fazer um Serviço Nacional de Saúde e fez-se um Serviço Nacional de Saúde que teve enorme sucesso em algumas áreas da saúde. Mas depois vem uma coisa que agora está muito na moda, que se chama a política neoliberal, que arrebenta com tudo isso. Certo? Portanto, nós sabemos neste momento que eu digo isto, as pessoas, há uns setores políticos que não gostam de ouvir, mas eu repito, há evidentemente uma correlação inegável entre a entrada dos privados na saúde e a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E eu costumo dizer assim, pois, se o Estado deixasse dar a metade do orçamento para a saúde diretamente para os privados, eu queria ver como é que os hospitais privados sobreviviam. Mas é isto que temos. Esta é uma realidade que nós não podemos fugir. Portanto, isto são situações explosivas. Mas o que é que aconteceu na habitação que é fundamental? O que aconteceu na habitação é que nós nunca tivemos uma política pública de habitação. Isto é, aquilo que fizemos na saúde e na educação, não fizemos na habitação. Eu estou particularmente à vontade, porque me lembro que nos anos 70 e 80 se dizia muito, não, a iniciativa privada resolve isso, vai haver uma casa para cada um, por aí fora. O que houve é uma enorme desregulação. Não é? E neste momento o problema da habitação é um problema que afeta não só aquilo que anteriormente se chamavam as classes insolventes e que nunca teriam dinheiro para ter acesso a uma casa, mas afeta grande parte das camadas intermédias da população portuguesa, das camadas jovens e por aí fora. Mas como a nossa lógica e agora está tão presente, olhe para o centro de Lisboa, o que é que fizeram com o centro de Lisboa? Não é? É alojamento local por todo lado, populações dali para fora. Porque isto vai gerar problemas. Não é? E depois, o que é que a direita diz, direita alguma, sobretudo a extrema-direita? Não, agora reprime-se. Não, o problema não é que não está aí a solução. Porque os problemas vão aparecer à mesma, a menos que transformem o país numa ditadura. Aí, de facto, conseguem resolver o problema, mas põem uma ditadura. Agora, no quadro democrático, isto não é possível. Não é? Ou seja, nós temos que ir à raiz dos problemas, precisamos de resolver, para dar condições, arranjar a solução para os médicos de família, arranjar soluções habitacionais, e eu queria dizer uma coisa, podem fazer as propostas que quiserem. Num país onde o Estado não assume nada em termos da sua própria produção pública de habitação, podem subsidiar rendas, podem fazer aquilo que quiserem. Quanto mais subsidiarem, mais os privados sobem. Isto são as leis de mercado. Eles gostam das leis. Eu não gosto, mas eles gostam. Mas, pelos vistos, não as interpretam. Isto é, vamos imaginar assim, nesses programas recentes que houve, as câmaras e o Estado subsidiam rendas. O que é que vai acontecer a seguir? É que as rendas sobem. Não foi isso que aconteceu. Qual é o espanto disto estar a acontecer? Nenhum. A maneira de combater isto é o Estado ter
meios próprios de produção de habitação que entrem em concorrência com os privados. E aí eles vão baixar os preços. Sem isso não vale a pena, porque eles ficam sempre por cima. São as leis da concorrência que fazem assim. Experimentem a dizer aos empreendedores da saúde, assim, olha, acabou. Nós vamos desenvolver o Serviço Nacional de Saúde só no sistema público e vocês desengomem-se com os vossos clientes. E vamos ver quantos ficam de pé. Se calhar não fica nenhum. Portanto, estas questões, é assim, há desigualdades, as desigualdades têm raízes muito profundas e têm raízes na política geral que se está a seguir. Portanto, a tendência, se mantiver esta política, que nós temos que combater, e só a podemos combater com as populações e com o nosso próprio trabalho ideológico sobre as populações, a tendência será para agravar. Não há penso rápido que resolva este problema. Nós precisamos, em Portugal, em minha opinião, de mudar rapidamente de política. Porque senão isto vai agravar. Não, eu posso dizer isto, agora houve estes incidentes que resultaram daquele infeliz caso da Muniz, não é? Mas sinceramente não foi nada que me espantasse. Aquilo que até aí me espantava era nunca ter acontecido em Portugal. Porque era óbvio, basta ir e basta andar por algumas zonas para perceber que há, como é que eu ia dizer, há uma revolta latente que está permanentemente pronta a explodir. E há, de facto, pessoas que estão profundamente desintegradas da nossa realidade social. E não é com mais polícia e com mais repressão que se resolve. Naturalmente, nós não podemos permitir determinados atos. Mas quer dizer, não é por aí que vai resolver o problema. Isso combate a consequência, não combate a causa. É preciso ir à raiz das questões. E a raiz da questão, sinceramente, tem muito a ver, em minha opinião, com as políticas que têm sido seguidas. Isto é, eu não espero milagres, e quando olho para as políticas que se estão a seguir e para aquilo que eu prevejo que este governo vai fazer, não vejo solução para isto. O governo pode reunir com as associações, mas a causa, aquilo que está na raiz dos problemas, continua de pé. Como é que é? O governo, deixe-me dizer isto. Nós precisamos, por exemplo, sabemos, agora aparece aqueles subsídios para as rendas, mas nós estamos num mercado livre. Os senhorios, naturalmente, que se desatarmos a subsidiar casas, vão subir o valor das rendas. O problema é que os salários não sobem na mesma medida. E qual é a nossa tendência atual? É termos melhores salários ou piores salários. Eu acho que é muito por aí que temos que falar. Quer dizer, não é possível, não é admissível, por exemplo, que mais de metade dos pensionistas recebem 500 euros por mês, mas como é que se consegue viver com 500 euros por mês? Nós temos um salário mínimo que é uma miséria. Não dá para repararmos que com esse salário mínimo estamos a empurrar pessoas para aquilo que eles não queriam ser, porque se calhar não têm outra alternativa na vida. Era isto. Muito bem, estes atos de violência que entretanto ocorreram foram desenvolvidos por grupos inorgânicos, que até aí não se sabia quem era, não se lhes conhece a linha de pensamento, não se lhe conhecem tendências, são portanto difíceis de controlar e acabam por vir, como disseste há pouco, Luís, por justificar que as próprias populações dos bairros limítrofes, já de si abraços com uma desigualdade profunda, ainda sejam mais penalizadas. No entanto, face a declarações que todos podemos assistir, houve aqui algum aproveitamento de uma linha de extrema-direita que mais não vê caminho que vá para além da repressão. Sim, não veio, mas insere-se muito na tal lógica da promoção da desigualdade, não? Também não, e como em muitas das questões que hoje já aqui falámos, também não é nada surpreendente, porque é algo que também já vimos noutros casos, noutros países. A lógica é sempre a mesma, é carregar no tom da repressão, na culpabilização das pessoas pela sua condição, quando se percebe que os problemas são muito mais fundos, como
como disse o Paim e como temos estado a dizer aqui esta manhã, não é? São as questões dos salários, as questões dos direitos básicos, da saúde, da educação, do apoio social. Não é? E esses são os problemas de fundo, a questão do direito à habitação, esses são os problemas de fundo. Na verdade, quem carrega no discurso de securitário, não é? A extrema-direita que o fez e de uma forma desabrida e profundamente desrespeitadora da vida humana, para quem se considera humanista, ouvir como todos temos oportunidades de ouvir que se a polícia disparasse mais vezes, se calhar o país estava melhor. O problema do país não é um problema de insegurança generalizada, mas ouvir isto de alguém que se diz humanista é profundamente perturbador, mas também é profundamente revelador de uma estratégia de tentar culpabilizar, virar pessoas contra pessoas e, portanto, na prática, incendiar ainda mais o ambiente, não contribuir para qualquer tipo de solução, antes pelo contrário, contribuir para o avolumar dos problemas e não promover, de facto, o debate em torno daquilo que são as verdadeiras causas. É desviar um pouco a atenção, porque, obviamente, nenhum de nós gosta de ver caixotes de lixo a arder. Eu acho que as próprias pessoas são as primeiras dos bairros que não gostam. Quer dizer, já têm pouco. Nós aqui temos dito que já têm pouco mobiliário, pouca qualidade no espaço público. Obviamente não gostam de ver o pouco que ainda existe a ser destruído. Ninguém gosta. Quer dizer, ninguém no seu senso perfeito gosta disso. Portanto, a questão não está aí, está em combater as causas e, portanto, em promover o empoderamento dessas pessoas, promover o aumento da qualidade de vida, e isso faz, obviamente, na questão dos salários, faz nas questões das condições de trabalho, porque também aqui a chegada dos novos migrantes também coincide aqui com um processo muito violento, chamado de uberização da economia, não é? E de degradação das condições de trabalho. Não é? Portanto, há aqui toda uma lógica de desvalorização e dinâmica de exclusão que depois empurra para isto. E, obviamente, este discurso da extrema-direita de remeter as questões para a violência e para a repressão, para a lógica do temos é que reprimir, como se alguém andasse aqui a aplaudir atos de violência, obviamente visa não olhar para os problemas, porque também sabemos que esse não é o interesse da extrema-direita, não é necessariamente resolver os problemas que estas pessoas vivem e de combater essa desigualdade, esse não é. Agora, o caminho faz-se claramente pela promoção dos direitos, a resolução das questões da habitação, as questões da saúde, as questões da educação, não é? Nós temos um problema grave de falta de professores na escola pública e deixámos que isto acontecesse e vamos ter que lidar nos próximos anos com cadências gravíssimas num daqueles instrumentos que foi uma arma para ajudar a mudar muito o país, desde 74, não é? Desde a Revolução do 25 de Abril, o Serviço Público de Educação transformou muito este país, que tinha uma porcentagem muito significativa de analfabetismo, não é? E conseguimos, e agora estamos seriamente a braços com um problema de falta de pessoal docente, e também com outros problemas nas escolas, mas de falta de pessoal docente, e continuamos, por exemplo, e não podemos ter o nosso conselho. São dezenas de turmas com mais de 30 alunos. Como é que isto pode funcionar? Como é que isto pode funcionar? Não funciona. Estamos nitidamente a andar para trás. Também concordo, Paim Feira, que houve aqui um aproveitamento da extrema-direita de toda esta situação causada por movimentos inorgânicos que, como digo, ninguém sabe quem são, mas se calhar qualquer dia, se viéssemos a saber, não nos admiraríamos muito. Eu creio que essa é sempre a estratégia da extrema-direita, quer seja em Portugal, quer seja no país qualquer. Basta ver, recuar um bocado no tempo, ir à ascensão do nazismo, para perceber como é que estas coisas funcionam. A extrema-direita, naturalmente, dá-lhe imenso jeito que estas coisas aconteçam e promove-as. Não há aí surpresa nenhuma. A surpresa, por exemplo, para mim, portanto, eu não vou fazer muito mais comentários sobre isto, todos nós sabemos e conhecemos as posições do Chega e ouvimos debates
Para mim, aquilo que me choca é quando eu vejo setores que considero democráticos a embarcarem nesta conversa. Isso sim, isso choca-me e preocupa-me. Está a Porque falar do Presidente estou a da falar Câmara de daquilo que Louros. se passou na Câmara de Louros, que acho um completo absurdo. Não é? De facto, creio, sinceramente, que isso seria impensável de ser decidido numa Assembleia Municipal de Odivelas. Não é? Como é que me aparece um Presidente do Partido Socialista a fazer aquelas declarações? De facto, choca-me. Choca-me em primeiro lugar. Porque se ele conhecer a realidade dos bairros, sabe que isso só a efetivar-se não ia resolver problema nenhum e ia agravá-los todos. E segundo, porque me parece uma questão que é verdadeiramente absurda. Quer dizer, ninguém pode ser penalizado 2 vezes pelo mesmo crime e há aqui um princípio constitucional que está a ser violado. Portanto, e depois é assim, as câmaras não fazem despejos sem ordens dos tribunais. Ponto final. Ninguém pode fazer isso. Eu não posso ser despejado porque uma Câmara me fez uma casa para mim e quer despejar. Para me despejar tem que pôr um tribunal. É o tribunal que me pode dar uma ordem de despejo, não é a Câmara. Portanto, aquilo não faz qualquer sentido. O que me preocupa, de facto, é que alguns setores sociais vão atrás desta conversa. E vão a setores políticos que eu pensava que eram imunes. Felizmente, o senhor parece que se demitiu da FAUL, ainda bem que foi embora. Não é? Porque, de facto, foi extremamente infeliz. Não é? Nós não podemos pactuar com isto. Imagine uma família, e geralmente as casas municipais são dadas a famílias grandes, não é? Famílias de 1 ou 2 pessoas. Quer dizer, há um elemento na família que entra num ilícito. Bem, mas já a palavra ilícito é estranho. Um ilícito pode ser muita coisa. Pode ser eu fui apanhado em excesso de velocidade, não é? Quer dizer, a maneira como está formulada aquela proposta, um ilícito pode ser muita coisa. Não é? Então, e agora ponho as pessoas todas que estão na rua, as crianças, as mulheres, vai tudo para a rua da casa. Isto tem alguma lógica? Resolve algum problema? Quer dizer, eu percebo que o senhor precisasse de aparecer na televisão para... Mas tem que arranjar maneiras mais inteligentes, porque esta, sinceramente, foi muito má. Mas ia dizer, só para terminar isto, não me espanta, naturalmente, que a extrema-direita, esta é a estratégia da extrema-direita. É confundir as coisas, confundir os tais grupos que devem ser combatidos com a população. E eu volto a dizer, há grupos que são problemáticos e que têm que se tratar. Mas a população em geral não tem nada a ver com aquilo. Confundir aquilo é o mesmo que confundir a árvore com a floresta ou a floresta com a árvore. Muito bem, Painho Ferreira, estamos quase no fim do nosso tempo. Para finalizar, gostava de saber se têm, e a pergunta é comum aos dois, se têm receio que uma situação destas volte a acontecer. Eu suponho que, e em coerência com tudo aquilo que eu disse, se não tratarmos dos problemas na raiz, eles vão voltar a acontecer. Eu receio, sinceramente, que isso volte a acontecer. Em primeiro lugar, porque nada no mundo é perfeito. As nossas forças policiais têm as características que têm. E não têm um trabalho fácil, nem são bem pagos. Também é preciso olhar para isso. Nem têm o equipamento que nem têm o equipamento e provavelmente também não têm treino suficiente. E, como dizia uma pessoa também agora, a capacidade de recrutamento é difícil. Portanto, se não tratarmos as questões na raiz, a probabilidade disto acontecer, tal como acontece noutros países, voltar a acontecer, a probabilidade de questões destas voltarem a acontecer é enorme. Não vejo porque é que não vão acontecer, a menos que, e eu espero que não seja assim, se instala aqui um Estado altamente repressivo. Bem, mas isso ter-nos suponho que os setores democráticos pela frente e levantar a cabeça. Isso também, um sistema mais repressivo também não garante que seja eficaz a calar uma revolta que é cada vez mais sentida por muitos. Não, a questão é assim, quando estava a falar de um Estado repressivo, eu referia-me a um Estado, por exemplo, igual àquele que existia em Portugal antes do 25 de Abril. É que eu penso que isso seria o sonho de muita gente da nossa extrema-direita. Penso que ainda estamos longe disso e que ainda há força na parte democrática para nos opormos. Mas temos que estar atentos.
Como eu estava a dizer há bocado, quando eu vejo alguns setores a embarcarem nesta conversa, isso preocupa-me imenso. E preocupa-me até como interveniente político, porque acho que é preciso fazer alguma pedagogia com essas pessoas. Eu disse, e volto a dizer, eu penso que uma proposta daquelas não passaria na nossa Assembleia Municipal de Odivelas. E na Câmara Municipal muito menos. Não é? Mas passou em Loures. E é um sinal de alerta. Eu entendo isso como um sinal de alerta. Resta também acrescentar que a proposta foi apresentada pelo Chega e teve os votos favoráveis do Partido Socialista, mas também Teve o voto do contra da PSD. CDU. Teve o voto contra da CDU, E do Bloco. do Bloco, mas teve também o voto favorável do PSD, portanto... É isso também, exatamente que eu digo que me preocupa. Como é que há setores que eu considero no lado democrático que embarcam em coisas destas. Também não saem muito bem nesta foto. Luís, um amigo que infelizmente já não está entre nós, era bastante mais experiente, tinha bastantes mais anos de vida do que eu, costumava dizer que as novidades a Portugal vinham de paquete, portanto demoravam muito. Agora já não é bem assim, as coisas chegam mais rapidamente, temos a televisão, temos os diretos, temos que isto volte a acontecer. Obviamente ninguém deseja que aconteça, mas evidentemente que temos porque honestamente não vislumbro que estejam a ser tomadas medidas de fundo para tentar transformar a realidade. E portanto, se isso não se fizer, é evidente que este tipo de casos vão voltar a acontecer. E aquilo que se passou na Câmara de Loures, já aqui referido pelo Painho e bem, é também um sinal de que estamos longe de ter, infelizmente, alguns partidos do arco democrático a assumirem a verdadeira responsabilidade de tentar tomar medidas transformadoras. Antes, pelo contrário, vimos, no caso de Loures, a alinharem com a extrema-direita, numa medida que podíamos chamar quase de uma espécie de barbárie social, e de um Estado, se fosse aplicada, de facto já seria uma medida de um Estado não democrático, não é? Como o que nós temos hoje em dia, uma medida inconstitucional. E, portanto, é evidente, parece-me evidente, que as condições para que acontecimentos deste género se repitam com maior ou menor intensidade em função das circunstâncias específicas, mas os problemas estão lá e como disseste há pouco, a propósito da reunião que o Governo também teve com as associações que trabalham mais presentemente nestes bairros, as respostas não foram viradas única e exclusivamente para alguma questão da segurança e algumas delas para a repressão, e algumas delas também têm que ser vistas, como é evidente. O policiamento de proximidade é obviamente algo que tem que acontecer. É obviamente algo que tem que acontecer. Há recursos humanos, técnicos e materiais nas forças de segurança para isso, se calhar também não. Temos que olhar também para isso, como disse o Painho bem, e depois também temos que olhar para a cultura de violência policial, porque estes casos vão se sucedendo, felizmente com algum intervalo entre si, mas casos de alguma violência policial que acaba em mortes, em situações que aparentemente poderiam não ter tido esse tipo de desfecho, seja porque houve alguma precipitação, porque existe alguma cultura também de alguma violência e alguma cultura racista, não há que ter medo das coisas, também dentro das forças de segurança, que estão até muito infiltradas ou infiltradas por movimentos de extrema-direita. Vimos aí, temos o movimento zero e esse tipo de coisas. E isso também existe, isso também tem que ser, obviamente, olhado e combatido. Agora, não me parece que esteja a haver aí um grande esforço para mudar a realidade por parte de quem está no governo. E, portanto, assim sendo, é evidente que a situação, mais dia, menos dia, voltará provavelmente a explodir. Eu espero que não, mas é mais um desejo do que... Uma certeza. Do ponto de vista analítico, acho que as condições estão aí para... O rastilho está aí. Se alguém chegar um bocadinho de fogo, ele volta a explodir. Muito bem, resta-me agradecer-vos a amabilidade para podermos ter tido esta reflexão e voltaremos para a semana com outro tema e outro convidado.